Vou receber mais uma vez, estava com saudades dela, nossa dermatologista, doutora Suzy Rabelo. Como você está? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Bem também. Vamos lá. Hoje a gente vai fazer a nossa pautinha aqui sentadinhas para falar de um assunto que eu até queria... a gente vai falar de hanseníase. Ok. Eu queria abrir o assunto, inclusive comentando e li toda a pré-pauta, o texto, do quanto é importante a gente esclarecer muitas coisas pelo preconceito, né, doutora? Sim, pelo preconceito e pela possibilidade do paciente conseguir não ficar com tantos problemas no futuro se faz o diagnóstico de modo precoce, né? É super importante em hanseníase o diagnóstico precoce. Precoce, fundamental. Fundamental. A gente tem alguns mitos e verdades envolvendo a hanseníase, né, pra gente debater aqui, mas eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito da doença, algumas coisas clássicas. A hanseníase ela é uma doença complexa, porque você pega no convívio com a pessoa que está contaminada, mas isso ao longo do tempo, não é uma coisa com um toque de mão, um abraço que você vai pegar. Tá. Senão todos nós, os profissionais da dermatologia, estaríamos sujeitos a contrair a hanseníase com facilidade, né? E fora isso, a hanseníase é uma doença que a gente diz que ela é espectral. Tá. Então você tem um lado da doença onde o paciente tem uma resposta para a doença, o exército dele funciona super bem contra o bicho. E no outro polo, você tem o paciente que não responde nada contra o bicho. Tá. Então, forma quadros de hanseníase super diferentes. Então, os quadros de pele são muito diferentes. Tá. Então, aquele paciente que responde mais é o paciente que acaba com mais lesão nos nervos, muitas vezes, porque ele acaba agredindo o próprio corpo. Tá. E o outro paciente, ele vai fazendo uma hanseníase super difusa pelo corpo todo. E como você comentou, desse diagnóstico precoce, quais são os pontos de alerta, então, para que a pessoa tenha o diagnóstico precoce, que possa também fazer o tratamento? O que ela tem que estar atenta? Como é o início da Surgimento de manchas no corpo. mancha? Manchas. Podem ser manchas brancas, manchas avermelhadas ou manchas um pouco da cor do ferrugem. Então, é um pouco variável a coloração, mas principalmente se você tiver alteração da sensibilidade. Então, você encosta no ferro de passar roupa e não percebe que está se queimando. A gente tem, inclusive, ilustrações falando disso, né? Vamos colocar, então, aí você vai contando Exatamente. pra gente. Ó, a gente tem o paciente, então, mostrando a mancha, né, do paciente que está sendo investigado ali pelo médico. É super importante que a gente faça análise nessa mancha se tem a alteração da sensibilidade. Tá. O paciente vai primeiro perder a sensibilidade, que a gente chama de sensibilidade térmica. Então, você coloca a substância quente e fria, o paciente não consegue diferenciar se você está tocando uma coisa fria ou quente. Com o passar do tempo, o paciente perde a sensação de dor. Então, no começo é só a temperatura. Depois, com o passar da doença, ele vai perdendo a sensibilidade à dor. Puxa, que interessante. Assim, Então, vai evoluindo. Porque ele tem ligado a uma parte, então, dos nervos. Exatamente. A hanseníase é uma doença que acomete a pele e os nervos preferencialmente. Nossa. Então, é uma doença que ela pode dar muitas deformidades. Existe aquele mito de que os dedos caem. Não é que os dedos caem. A pessoa se machuca e não percebe. E a hanseníase também, nesses processos inflamatórios, ela está sujeita à reabsorção do osso. Então, conforme o quadro vai evoluindo, o osso vai se reabsorvendo. Então, o dedo vai ficando mais curto. E o paciente tem limitações. Antes de chegar nesse ponto extremamente grave, o paciente vai ficando com os músculos atrofiados, perda de força, às vezes deformidades das mãos, que a gente fala, a mão fica parecendo um desenho como a mãozinha do macaco, né? Por causa dessa contratura dos últimos dedos, que dá aqui pelo acometimento deste nervo, que é chamado de nervo ulnar. Agora, essas manchas, elas surgem e ela pode sair de um lugar e aparecer em outro, ou elas só somam? Elas vão somando manchas. Somando. E aonde tem a mancha é que tem a parte também. É que é onde nós temos a doença. A doença. Uma área muito propensa à área de nádegas, mas pode aparecer em área do rosto, pode aparecer pelo corpo todo. Qualquer trecho da pele pode ser acometido pela hanseníase. O paciente pode ter alterações nos olhos, os olhos ficam extremamente ressecados. Às vezes ele perde até um pouco de movimento dos olhos. Além de alteração nos olhos, o paciente tem alteração do nariz. Ele fica com o nariz tampado muito tempo, parece um quadro de uma rinite. É uma rinite, mas não alérgica, uma rinite específica da hanseníase. E isso pode permanecer por dias, por meses e a pessoa ficar sem o diagnóstico? Na realidade, isso vai evoluindo e vai somando coisas. Então, começa com a manchinha,
vai aparecendo outra manchinha, vai aparecendo outra. Dependendo se o paciente responde muito ou responde pouco, destrói mais o nervo ou não destrói tanto, vai ficando com lesões infiltradas. Infiltrada é uma lesão mais endurecidinha, tá? Os querosseus das orelhas, pode dar alterações na forma do rosto. A gente chega a descrever o rosto do paciente com hanseníase como facies leonino. Chega a lembrar o rosto do leão. Vai perdendo os fios da sobrancelha. Né? E não vai coça. Ficando com endurecimento, não coça. Não coça. Não é uma doença não é áspero, que causa. Às vezes pode ter um pouco de aspereza, mas o paciente não sente coceira. Tá. Vamos colocar então sintomas na tela, a gente contou alguns aqui, mas até para que fique claro, né, com a nossa ilustração. Olha lá. Então, o acometimento, né, principalmente a pele. Os nervos, quando a gente diz nervos periféricos, são esses nervos dos braços, das pernas, né? Então a gente aperta os nervos, o paciente sente dor, sente que... o paciente pode sentir formigamento, mas quando você aperta o nervo, ele sente dor no trajeto do nervo mesmo, né? Então pode pegar tanto pernas quanto os braços, pode dar dificuldade para o paciente caminhar com o passar dos anos, né? Então começa com as manchas esbranquiçadas, avermelhadas, o que se chama aí de manchas pardas são aquelas manchas cor de ferrugem, uma mancha um pouco mais amarronzada, né? Tá. E a alteração da sensibilidade. A primeira coisa que desaparece, na realidade, não é a sensibilidade. Então, a manchinha, bem no começo, ela tem a sensibilidade normal. Tá. A primeira coisa que se altera, qualquer um de nós, eu como sou bem branquinha, até dá para perceber isso. Se eu fizer um risco na minha pele... No começo fica vermelho, depois fica mais vermelho. Isso daqui a gente consegue observar num paciente normal, pessoa normal. Tá. Quando você tem um paciente com hanseníase, a segunda parte da vermelhidão não se forma. Porque o nervinho que é responsável pelo surgimento desta resposta vermelha mais acentuada está danificado pela hanseníase. Então, isto é a primeira coisa que se altera. Você não faz uma vermelhidão completa na área da mancha, você não faz a vermelhidão completa que seria esperada. E a gente preparou também uma, você comentou da temperatura, olha lá, também tem outro VTzinho mostrando aí, que a pessoa então não percebe que um ferro, por exemplo... Exatamente. A pessoa faz um machucado e não percebe. Então, no começo, os machucados são só pela temperatura. Tá. Então, se queima ao cozinhar, se queima ao passar uma roupa, não consegue perceber mais. Depois, ele não percebe nada, nem dor. Então, o paciente que já está com alteração nos pés, é um paciente que ele não se machuca, ele não percebe que se machuca com uma pedrinha. Então, é muito importante o paciente que tem um quadro de sequela da hanseníase, ele precisa todos os dias tirar o sapato e examinar o pé no final do dia, para ver se não tem nada, porque ele não enxerga que está se formando ferimento. Não sente. Exatamente. Então, é um paciente que ele vai acabar se olhando de outra maneira para que ele possa perceber precocemente uma alteração. Entendi. Então, o paciente que perdeu a sensibilidade à temperatura não volta mais. Então, é o paciente que, quando ele está passando roupa, ele tem que observar com os olhos muito mais do que só com o tato. Ele acaba se acostumando a trabalhar de outra maneira para se ferir menos. Olha só. Porque acidentes acontecem para todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o paciente que tem isso acaba tendo um comportamento que você tem que orientar esse paciente para que ele se previna, né? Só que aí, como você comentou no início, é uma doença contagiosa. A gente vai falar um pouquinho, então, da transmissão. Vamos contar os pontos aí, o que a gente tem que estar atento. Caso seja diagnosticado alguém que conviva. A principal forma de transmissão que a gente sabe é pela via respiratória. Tá. Quem normalmente faz a gente se contaminar é aquele paciente que não tem boa resposta contra o bicho da hanseníase, que o exército dele trabalha mal. Então o bicho se prolifera. Lembra que eu falei do nariz que fica cheio de bacilos da hanseníase, tá? Então são bacilos do Mycobacterium lepre que acabam sendo eliminados. Você tem que eliminar e o outro tem que receber isso muitas vezes para se contaminar. Entendi. Então não basta você estar simplesmente no mesmo ambiente de um paciente que tem essa eliminação. Entendi. E quando o paciente começa o tratamento, em pouco tempo ele já fica não contagiante. Então isso é muito importante da gente entender. Para não separar da sociedade, exato, né? E é importante o paciente não abandonar o tratamento, porque senão às vezes fica mais difícil de erradicar o bicho, que ele vai ficando resistente. Tá, e um tratamento longo. O tratamento é longo.
Para aquelas formas onde o paciente responde bem ao bicho, ele agride o bicho de volta, a gente chama de forma paucibacilar, porque tem pouco bacilo, tem pouco bicho quando você tira uma amostrinha da pele para enxergar lá dentro, né? Então, nesse tipo de paciente, o tratamento dura 6 meses. Se ele for bem feitinho, direitinho, 6 meses. Para o paciente que a gente chama de multibacilar, que é aquele paciente que não tem um bom exército para lutar contra a hanseníase, aí o tratamento dura de 1 a 2 anos, dependendo da circunstância. Olha só. E é super importante que os contactantes, as pessoas que moram com esse paciente, elas devem ser examinadas para ver se não tem alguém doente ou se a gente tem que tomar alguma medida preventiva para tentar evitar a doença nesses pacientes. E como é feito o diagnóstico, doutora? Através... é clínico? O diagnóstico é eminentemente clínico, então você vê, percebe a alteração, faz o exame físico para poder auxiliar. Você pode fazer uma biópsia de pele na área suspeita para poder buscar ali o bacilo. E existem outras coisas que você pode fazer. Então, quando você vê um paciente na forma inicial da hanseníase, você ainda não sabe se ele vai para uma fase de boa resposta ou má resposta, você pode fazer um teste que a gente chama de Mitsuda. Ele não serve para diagnóstico, mas para tentar prever. Se esse paciente responde bem, ele vai fazer um carocinho no lugar onde você aplica esse teste. Se ele responde mal, ele não vai fazer carocinho ou um carocinho menor do que 5 milímetros. Então, você já consegue prever se esse paciente você vai tratar mais de um jeito, mais do outro. E aí, você também você pede para os familiares, você convoca os familiares desse paciente para que eles sejam analisados, para ver se tem mancha, para examinar essas manchas. Mas não é através de nenhum exame, né? Existe até um exame que é feito pesquisando anticorpos, mas a coisa do ponto de vista científico é um pouco complicada, às vezes, para as pessoas entenderem. Quando o paciente tem um bom exército, ele não precisa de muito anticorpo. Então, é um paciente que você vai dosar anticorpo, ele é baixo, mas ele está respondendo bem ao bicho. Agora, aquele paciente que tem um exército ruim, ele faz muito anticorpo tentando compensar isso. Então, aí você dosa o anticorpo, ele está alto. Então, na realidade, ele serve... Ele dá um pouco de... Ele ajuda, mas... Suporte, mas ele não faz diagnóstico. Já teve o desenvolvimento do teste rápido, existem alguns lugares onde já existe essa tecnologia, se treina a equipe de enfermagem, se treina o médico para que ele possa fazer esse teste rápido, são coisas mais novas. Existia o teste que se perfurava a pele, com na realidade uma gotinha de sangue, e existe agora um teste que parece um durex, que você também consegue descobrir ali se certas substâncias que tem na parede desse bacilo, se estão ali presentes nesse teste. Então, começamos a ter métodos mais fáceis de auxiliar o diagnóstico. Muito bom. A gente tem 2 mitos e verdades ou vamos direto para perguntinhas do público? Mito e verdade na tela, então. A gente tem aí 2 bem legais. A doença pode levar a óbito, é mito ou é verdade? Isso é uma verdade. É verdade? É verdade. A hanseníase, ela pode ter estados que a gente chama de estados reacionais. São principalmente os estados reacionais que podem matar o paciente. Então, se o paciente faz uma reação inflamatória muito intensa, ele pode ir a óbito, né? Então, é super importante acompanhar, não perder o segmento e usar os medicamentos adequadamente. Tanto os medicamentos da doença quanto os medicamentos do estado reacional. Aí. Okay? Mais um, mito ou verdade? Hanseníase tem cura? Sim. É verdade. Tem cura. O que é importante é que ela seja curada de modo precoce, porque se eu curo de modo tardio, o paciente perdeu sensibilidade à temperatura, o paciente já perdeu, isso não volta. Um paciente que ficou com deformidade não volta. Então, o importante é você fazer o diagnóstico de modo precoce para que o paciente não evolua com perdas. Perda de sensibilidade à dor, à temperatura, com deformidade, perda de capacidade de trabalhar em função disso, né? Então, por isso é muito importante que o paciente com uma mancha procure, tem dúvida, procure o médico. Isso é extremamente importante. É verdade. Tem perguntinha do público agora, né? Tem mais um mito, olha lá. E depois perguntinhas do público na tela. A pessoa com hanseníase deve ser afastada do convívio pessoal, né? Pessoal tal, e do trabalho. Não, né? Não. Mas, por exemplo, o uso de máscaras, coisas do tipo são recomendadas? O paciente começou o tratamento, em poucos dias ele já não libera mais bacilo. Então, ele pode conviver normalmente com as outras pessoas. A hanseníase é uma doença muito estigmatizante, né? Tanto que ela tem o nome fora do Brasil ainda de lepra, mas no Brasil ela não é mais chamada de lepra. Se tirou esse nome para tirar o peso que trazia o nome lepra. Né? Existem ainda comunidades de pacientes hansenianos vivendo
confinadas em certas instituições, até não porque eles vão disseminar doença, mas por perda de capacidade de viver socialmente, pacientes que estão muito alterados, alteração de função. Mas não é que eles contagiam. Inclusive, essas instituições recebem visitas de pessoas, levando doações, carinho, afeto para essas comunidades, porque são pacientes que ficam extremamente carentes porque eles não têm convívio quase social com ninguém. Então, hoje em dia, não temos mais instituições. A pessoa em tratamento pode ser liberada para convívio social normalmente. Muito bom saber disso. E perguntinhas do público agora. Vamos lá. Quem escreveu para a gente na tela? Obrigada, Misael, um beijo para você. Tem um amigo que tratou a hanseníase por quase 2 anos e após 1 ano a doença voltou. É possível? Pode, você pode se recontaminar. Né? Isso pode acontecer. Então, isso é diferente daquilo que a gente chama de estado reacional. Você começa a ter lesões novas, com alteração de sensibilidade, etc. E você faz o diagnóstico que o paciente está recontaminado. É como uma doença por uma pneumonia que você tem. Você tratou? Você tratou, você pode pegar pneumonia de novo. Então, para esse bicho, aquela pessoa que tem o defeito de resposta, ela vai continuar tendo defeito de resposta. Então, é importante, cada vez mais, é que a gente trate contactantes para a pessoa não se reexpor. Senão ela vai se reexpor ao bicho, né? Homens ou mais mulheres, dá para dizer nesse caso? Em teoria, seriam proporções praticamente iguais, mas não é o que a gente vê pelos dados estatísticos. A gente tem dados estatísticos que foram coletados e soltados agora pelo Ministério da Saúde, agora em 2018, que mostram um pouco mais de casos, não é o dobro, mas um pouquinho a mais de casos nos pacientes do sexo masculino. E a gente imagina isso seja porque os pacientes do sexo masculino, em geral, se tratam menos, as mulheres procuram serviços de saúde com mais frequência, né? E porque os homens, às vezes, têm condições de higiene um pouco mais precárias, porque isso também é extremamente importante. Verdade. A higiene, num ambiente onde você tem um paciente contaminado, você tem que ter muita higiene com tudo que você faz, senão fica muito mais fácil de adquirir a doença. Tá aí. Mais um mito ou verdade na tela. Estávamos com saudades, a doutora Suzy, uma delícia. Pessoas que possuem hanseníase e estão em tratamento não transmitem a doença. Isso é verdade, a gente já conversou, né? Então, em pouco tempo. Em pouco tempo. Mesmo aquele paciente que elimina muito bacilo, em pouco tempo, em poucos dias, ele já não elimina mais. Puxa vida. E levando em conta que a gente tem que ter contatos prolongados com a pessoa para adquirir a doença, então tá tudo bem, né? E faixa etária, doutora? Dá para também ter aí uma ideia? Nós temos hanseníase em criança, o que é mais raro, mas tem, porque o período de incubação da hanseníase é de cerca de 5 anos. Então você entra em contato com o bicho e você fica lentamente incubando a doença. Então é mais difícil a gente ver em criança, a gente normalmente vê mais nos adultos, mas pode acometer qualquer faixa etária. E é algo que não tem a forma de prevenção, que eu acho que é tão importante que a gente encerre dizendo, é a parte da higiene mesmo e do diagnóstico precoce. Exato, o diagnóstico precoce é super importante. Não tem vacina, não tem vacina. O que é importante, então, é o teste que a gente faz utilizando alga morna. Ou a gente antes usava bastante éter, mas está bastante difícil da gente conseguir éter hoje em dia por proibição, porque o éter dá bastante sensação de frio quando você encosta na pele. Então você pega um pedacinho de algodão, encosta no éter, pede para o paciente não olhar, para ele não fazer a associação de qual é o quente e qual é o frio. Aí você toca dentro e fora para o paciente dizer onde está quente, onde está frio. E você percebe que na lesão não tem. Outra coisa que você faz é o teste de sensibilidade dolorosa, que você pode pegar uma agulha. Você não vai furar o paciente, mas você vai encostar para ver se o paciente sente a ponta da agulha. Entendi. E aí, com o diagnóstico precoce, como a doutora falou, claro que o sucesso no tratamento é sempre muito maior. Fundamental quando o paciente faz precoce, né? E adere ao tratamento. No Brasil, a gente tem um problema muito sério com essas doenças de tratamento prolongado, como a hanseníase, tuberculose. Os pacientes muitas vezes abandonam o tratamento. E aí, eles acabam ficando com uma doença mais grave e transmitindo a doença para outras pessoas. Isso é muito importante. A alimentação não tem relação? É lógico que um paciente desnutrido, ele está mais suscetível a fazer qualquer doença. Mas não é o que vai realmente definir se o paciente adquire ou não especificamente. Tá aí. Só posso agradecer mais uma vez. Arrebentou, como sempre, nossa dermatologista, doutora Suzy Rabelo. Vou deixar um agradecimento. O seu site, doutora abreviado Suzy Rabelo, com 2 L's.com.br. O Suzy é S-U-Z-Y, tá? Doutora abreviado Suzy Rabelo, tudo junto.com.br. Obrigada. Tava com saudade de você. Até a próxima, viu?